Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, tá? Essa é a aula de número 9, aula em vídeo, né, de número 9. Continuação do módulo 11, congruência, tá bom? Lembrando que em diversos momentos no vídeo vou pedir para vocês pausarem o vídeo e que possam fazer algumas atividades sozinhos, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp que eu posso dar auxílio a vocês. Belezinha? Vamos embora então. Questão de número 6. Considere dois triângulos com um lado medindo 5 centímetros, o ângulo oposto a esse lado medindo 60 graus e o outro ângulo interno medindo 50 graus. Vamos detalhar melhor esses dados nomeando os vértices dos dois triângulos. Então, gente, vocês vão imaginar, né, dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. No triângulo ABC, o lado AB vai ter 5 centímetros, a medida do ângulo C terá 60 graus e a medida do ângulo A terá 50 graus. O mesmo será feito com o triângulo DEF, né, onde o segmento DE terá 5 centímetros, a medida do ângulo F terá 60 graus e a medida do ângulo D terá 50 graus. Qual é a medida do ângulo B e do ângulo E? Essa questão é super fácil, gente. Lembrando, se nós estamos trabalhando com triângulos e vocês têm duas medidas dos ângulos internos desse triângulo, que no caso seria um ângulo é 60 graus e outro ângulo é 50 graus, né? Falta um ângulo, né? Como faz para descobrir esse ângulo? Vamos chamar esse ângulo de X, por exemplo. É só vocês fazerem 60 graus mais 50 graus mais X, a somatória dos três ângulos será igual a 180 graus. Dessa forma, nós teremos que resolver essa equação, né? 60 mais 50 mais x igual a 180, jogando x para um lado, número para o outro, e chegaremos que x é igual a 70 graus, ok? Que é a medida do ângulo faltante aí. O mesmo será feito com o segundo triângulo, que é o triângulo DEF, ok? Só que ao invés de chamar de x, o outro ângulo eu vou chamar de y. E vocês irão verificar que a medida do ângulo E também será de 70 graus. Questão B. Qual é o lado do triângulo ABC que está entre os ângulos A e B? Então, se a gente nomear o triângulo ABC, o lado que está entre o ângulo A e o ângulo B, nós vamos chamar de segmento AB, né? C. Qual é o lado do triângulo DEF que está entre os ângulos DE? O lado, então, entre os ângulos D e o E, nós vamos chamar de segmento DE. Questão D. Usando as medidas dos ângulos A e B e do lado AB do triângulo ABC e as medidas dos ângulos D e E e do lado DE no triângulo DEF, qual caso de congruência você pode aplicar? Faça um desenho esquemático dos dois triângulos, indicando essas medidas para visualizar a situação. Então, aqui estão os dois desenhos, né? O triângulo ABC, onde o ângulo A mede 50 graus, o ângulo B mede 70 graus, e a medida do segmento AB medindo 5 centímetros. O mesmo foi feito com o
triângulo DEF, tá? Onde o ângulo D é 50 graus, o ângulo E 70 graus, o segmento DE 5 centímetros também, ok? Então, o desenho está aqui para facilitar a vida de vocês. Questão E. Os dois triângulos são necessariamente congruentes? Explique sua resposta. Então, a resposta é sim, né? Como vocês podem ver, eles entram com o caso ângulo, lado, ângulo. Então, por exemplo, se eu tenho dois triângulos idênticos, se eu tenho dois triângulos e eles estão dentro do caso ângulo, lado, ângulo, eu posso dizer que eles são congruentes, né? Porque, por exemplo, com esses dados que estão aqui, tenta desenhar um triângulo diferente do outro. Lembrando que ele tem que ter exatamente 50 graus no ângulo A e o ângulo B tem que ter exatamente 70 graus. Você não vai conseguir desenhar um triângulo diferente. Então, se eu tiver dois ângulos e entre esses dois ângulos eu tiver a medida, né, igual, né, entre eles aqui, eles serão congruentes. Questão F. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem um par de lados correspondentes com a mesma medida, os respectivos ângulos opostos a esses lados com a mesma medida, e mais um par de ângulos correspondentes também com medidas iguais? De acordo com os dados do enunciado, esses triângulos eles serão necessariamente congruentes, tá bom? Questão G. Representamos a situação descrita no item F por lado, ângulo e ângulo oposto. A situação LAA é um caso de congruência de triângulos? Explique sua resposta. Esse daqui, gente, naquele videozinho que eu mandei de outro professor para vocês, ele explica bem certinho, bem com calma para vocês, todos os casos, né, que nós trabalhamos. E de acordo com aqueles casos, a resposta é sim, pois nesse caso os triângulos serão necessariamente congruentes, né? Ou seja, ele entra, né, como congruência de triângulos quando for caso lado, ângulo e ângulo oposto. Exercício 7. No quadro abaixo, faça um resumo dos 4 casos de congruência que você encontrou nos itens anteriores. Ilustre cada um deles nos triângulos representados. Lembrando que marcas iguais representam elementos com medidas iguais. Gente, esse exercício, eu acho que de todos é um dos mais importantes, tá? É um resumo de tudo que nós estamos falando nesse módulo, tá bom? Então, nós vamos colocar o caso de congruência e vamos representar esses casos aí no desenho ao lado. Belezinha? Eu vou tentar explicar mais pausadamente com a resposta aqui dessa tabelinha. Começando pelo lado, lado, lado. O que significa lado, lado, lado? É quando o próprio exercício ele me dá a medida dos 3 lados do triângulo. Se essa medida dos 3 lados do triângulo bater com as outras medidas do outro triângulo, ou seja, elas forem iguais, significa que nós temos um caso de congruência. Por exemplo, aqui no primeiro, vamos supor que esse um pauzinho que eu tenho riscado representa um valor, 2 pauzinhos representa outro valor e 3 pauzinhos representa um outro valor ainda, tá? Repara que um triângulo, a parte de baixo tem um pauzinho e o triângulo do lado direito tem um pauzinho também. Isso significa que a base dos dois triângulos, eles têm a mesma medida. O mesmo vai acontecer aonde tem 2 pauzinhos e aonde tem 3 pauzinhos, tá? Ou seja, se eu tenho em um triângulo a medida dos 3 lados e do outro triângulo essa medida é igual, é a mesma medida, então
nós temos um caso de congruência lado, 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 representado com a letra L, L e L, tá bom? Já no caso de congruência 2 aí, vamos supor que o enunciado ele me deu o seguinte, ele me deu um triângulo, né? Podem notar que a base dele tem uma medida, né? O outro também sempre vai ser igual, só que ele deu apenas um ângulo. Esse ângulo ele está entre as duas medidas que o enunciado me deu, né? Que no caso seria aí da lateral do meu triângulo. Ou seja, repara aí, ó, a base, vamos supor, eu tenho uma medida de base, por exemplo, vamos supor que a base seja 10, o ângulo que ele deu, vamos supor que seja 45 graus, e a parte do lado esquerdo do meu ângulo, vamos supor que é 4, por exemplo, né? Ou seja, ele deu a base, deu o ângulo e deu uma outra medida, certo? Repara que o ângulo ele está entre as duas medidas, ok? E se eu tiver dois triângulos com exatamente essas medidas aí, tá? A base for igual, o ângulo for igual e a parte lateral também for igual, eu vou obter um caso de congruência. Que caso de congruência é esse daí? É o lado, ângulo, lado, ok? No caso de congruência 3, vamos supor que o enunciado ele me deu um ângulo, apenas um ângulo, deu a medida da base e deu uma medida de um segundo ângulo, tá? Vamos supor que o ângulo do lado esquerdo seja 45 graus, a sua base seja 10 centímetros e o ângulo do lado direito seja 30 graus, por exemplo. Se o mesmo tiver no segundo triângulo, como consta aí na figura, nós temos um caso de ângulo, lado, ângulo, ok? E se nós tivermos essas medidas aí, no exemplo do próprio enunciado que tiver, na realidade no próximo exercício vocês vão entender bem melhor sobre isso que eu estou falando, tá? Nós vamos obter ângulo, lado, ângulo, ou seja, esses dois triângulos, eles serão congruentes, tá? E o último caso de congruência, que é o lado, ângulo, ângulo, né? O que é esse ângulo com essa bolinha aí? Ele é o ângulo oposto. O que isso significa? Esse ângulo oposto, o lado oposto desse ângulo, eu teria a medida do lado desse triângulo. Reparou que esse pauzinho que está aí na base, o lado oposto a ele, não existe um ângulo? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois ângulos, né? E existe uma medida do seu ângulo, a medida da sua base, ele é o oposto desse ângulo. Então, nós temos um caso de congruência, lado, ângulo, ângulo, né? Que seria o ângulo oposto ao lado. Ok? E se os dois triângulos tiverem as mesmas medidas, de acordo com como consta aí na representação, eu tenho um caso de congruência. Tá bom? Então aqui temos todos os casos de congruência, né? Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, e lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Tranquilo? É super fácil isso daqui, gente, é super tranquilo. Ele é mais visual mesmo, tá? Então por isso que ele não se trata de uma questão de difícil compreensão. Belezinha? Vamos fazer agora alguns exercícios que irão fixar na cabecinha de vocês esses casos de congruência. Nesse exercício, tente resolver vocês sozinhos, tá? Eu não vou dar a resposta para vocês. O que vocês vão fazer? Primeiramente, não farão cálculo nenhum. Para cada par de triângulos congruentes, escreva o caso que garante a congruência. O que isso significa? Você só vai me dizer para mim, analisando os dois triângulos, se eles têm um caso lado, 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 se ele é lado, ângulo, lado, tá? E assim por diante, ok?
Não precisa escrever tudo, tá, gente? É só vocês colocarem as siglas que nós colocamos na tabela passada aí, tá bom? Então, pausam o vídeo, ok? E tentam resolver aí esses exercícios. O mesmo deverá ser feito, tá? Com esses outros triângulos aqui. Analisem aí direitinho, né? Todos os casos de congruência e coloquem somente a sigla aí ao lado, tá bom? Pausa o vídeo então e tentam resolver. Questão 2. Nessa questão, você vai usar a congruência de triângulos para justificar a propriedade dos triângulos isósceles vista no caderno anterior. Você já estudou, né? Propriedade dos triângulos isósceles. O que é um triângulo isósceles, gente? Um triângulo isósceles, ele é um triângulo que possui dois lados com a mesma medida. Automaticamente, se os dois lados têm a mesma medida, ele irá possuir dois ângulos com a mesma medida, como consta aí, né? Alfa e alfa. Considere o triângulo isósceles A, B e C, em que o lado AB é igual ao lado AC. A. Marque na figura o ponto médio do lado BC, nomeando-a de M, ok? Então, ou seja, o que é ponto médio, gente? Eu vou marcar um pontinho exatamente no meio entre o segmento B e o segmento, entre o segmento BC, ok? Que divide esse segmento em duas partes de mesma medida. Em seguida, trace o segmento AM. Então, vamos fazer o seguinte. O desenho ao lado aí, vocês vão identificar, fazer o ponto M exatamente no meio entre o segmento BC. Ou seja, tem a linha aí BC, bem no meio deles vocês colocam o pontinho M. Em seguida, vocês vão ligar o pontinho A até o pontinho M, ficando dessa maneira. Repara bem que foi feito o pontinho M, né? E foi feito um segmento ligando o pontinho A até o pontinho M, tá bom? Questão B. Os triângulos ABM e ACM são congruentes? Qual é o caso que garante essa congruência e explique sua resposta? Ou seja, repara aí que quando nós traçamos esse segmento dividindo o triângulo ao meio, foi formado outros dois triângulos. Qual o caso que garante essa congruência? Explique sua resposta. Então, esse é um caso de LLL, né? Que é lado, lado e lado, tá? Primeiro, o segmento AB, eu sei que o segmento AB ele é igual ao segmento AC, né? Mas como que eu sei se ele, em momento nenhum, ele me deu números me indicando aí? Foi dito no próprio enunciado, né, que ele se trata de um triângulo isósceles. Então eu tenho que ter em mente o quê? Se ele é isósceles, dois lados eles vão ter a mesma medida. Porque se dois lados não tiver a mesma medida, ele não será um triângulo isósceles. Ok? E o segmento BM é igual ao segmento MC, né? Por que eu sei que eles são iguais? Porque ele disse que o pontinho M, ele seria o ponto médio do segmento BC, né? E o AM, né, é a mesma justificativa do BM aí, tá? Se trata do ponto médio, ou seja, eles terão a mesma medida. Então, mesmo eu não tendo os valores numéricos dos lados, eu sei que dois lados terão a mesma medida por ser triângulo isósceles, e o segmento AM, né, vai ser igual ao segmento BM, porque eu dividi eles ao meio. Belezinha? C. Explique como a congruência mostrada no item anterior justifica a propriedade dos triângulos isósceles.
Então, do item anterior, nós temos o quê? Que o triângulo ABM ele é congruente ao triângulo ACM. Daí nós temos o seguinte, que o ângulo B ele é semelhante ao ângulo C. Ou seja, os ângulos da base eles terão medidas iguais. Questão 3. Releia a situação proposta no início da seção Triângulos Congruentes, relacionada à construção da treliça de um telhado, na página 353. Ok? Temos um telhado aí, Repara que foi feito dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo ABD. Os dados que eu tenho aí do lado direito é o seguinte: o lado AC ele é igual ao lado AD. Eles medem 3 metros. O lado BC é igual ao lado BD. No entanto, eles medem 2 metros. Elabore um problema sobre essa situação que envolva a congruência de triângulos. Em seguida, resolva o problema que você criou. Essa questão se trata de uma questão pessoal, tá, gente? Vocês que irão elaborar o probleminha e vocês mesmos que irão responder, tá bom? Eu fiz aqui um exemplo, tá? De como nós poderíamos trabalhar, e inventar um problema para esse tipo de questão. Aqui está a questão que eu mesmo inventei, tá, gente? Vocês farão a mesma coisa. Os triângulos ABC e ABD são congruentes? Em caso afirmativo, indique o caso que garante a congruência. Em caso negativo, justifique a resposta, Então, só de observar, eu sei que eles são congruentes sim. Se eles são, eu preciso indicar qual caso que garante isso, E o caso é LLL, lado, lado e lado, Porque de acordo com o desenho que eu tenho aí em cima, ele foi me dado duas medidas iguais, certo? E repara que o lado AB, ele pertence aos dois triângulos. Logo, eles terão também a mesma medida. Então, eu tenho uma medida, eu tenho a outra, e tenho esse segmento, que é o mesmo segmento dos dois triângulos. Ou seja, que também tem a mesma medida. Logo, eu tenho um caso aqui de lado, lado e lado. Pessoal, em vídeo, nossa aula terminou aqui hoje. Ok? Deu um pouquinho mais que 20 minutos só de vídeo. Porém, o dever de casa vocês vão fazer agora, tá? Mas é muito dever de casa, não vamos terminar agora. Eu sei que a gente não vai terminar agora. Por isso, eu vou dar um prazo para vocês até segunda-feira para vocês me entregarem, tá? Deixa para fazer o desafio por último, tá, gente? Priorize um em casa primeiro, tá bom? Os exercícios são na página 362 até 369. Não deixem para fazer em última hora. Tá bom, gente? Não deixa para fazer na última hora. Nós temos 1h30 pela frente, tá bom? Então, aproveitem essa aula, tá? Façam agora essas atividades. E se precisar de alguma ajuda, estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, já abram no dever de casa e já comecem a fazer, tá? Para não deixar acumulado, porque depois no final de semana sozinho vocês não irão conseguir fazer, belezinha? Então, vamos embora e estou aqui disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas, belezinha? Então, nosso vídeo termina por aqui. Um abraço e até logo.